Rapaz, e agora que a gente não pode mais usar o else do if else, isso mesmo. É só if agora. Botou um else no código, você já está sendo julgado pelo Deus da programação, tá? E como é que a gente faz então se tem um condicional com a condição, depois um else? Como é que a gente faz? A gente vai ver agora em programinhas. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Programinhas e dessa vez vamos acabar com esse tal de else. Como? Com várias camadas de abstração e polimorfismo? Claro que não, você conhece esse canal aqui, rapaz. Aqui é sempre a solução mais preguiçosa barra efetiva. Estamos falando do que? Das guard clauses. Para quem conhece inglês aí, a gente pega um código cheio de if else, aquela ninhado, transforma isso tudo numa bela sequência de elegantes ifs, sem else, sem aquele código Hadouken. Pesquisa aí as referências. Então, vamos embora para isso. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é conhecer a nossa classe produto. Não sei se vocês já a conhecem, é a classe produto clássica que a gente usa nos nossos exemplos toscos aqui do canal. A gente adicionou aqui uma data de validade só para a gente testar, ter teste a mais para fazer o nosso produto. Então isso aqui eu vou fazer uma venda, o produto não pode estar acima da data de validade. Eu vendo uma quantidade de um produto por um certo preço e esse produto tem um nome. Aqui é uma classe padrão, tá? Já tem o construtor aqui bonitinho com todos os campos. Temos um método aqui de calcular o total que a gente vai usar de uma maneira fake aqui só para fingir que funciona o código. ToString e os gets. É isso aí, classe padrão. Beleza, o nosso main não tem nada aqui. Vamos começar aqui primeiramente com o cenário do problema, tá? A gente vai ter o método de vender. Esse método vender, ele vai ter que fazer umas validações, que são as validações que eu falei agora, do produto não pode estar expirado, a quantidade também não pode ser zero, o preço também não pode ser negativo, esse tipo de situação aí. Beleza? Vamos criar um método aqui de vender. Public boolean vender. Esse aqui a gente vai fazer a venda do produto. Lembrando que esse aqui é o errado, tá? É o if else, usando o if else, é o que a gente não vai fazer. Vamos fazer ele aqui pra gente ver como é horrível e fazer os guard clauses pra gente ver como também pra mim na minha cabeça não muda nada, mas diz o povo que é bom. Então vamos seguir aí os bons costumes, ou boas práticas também. Vamos criar aqui uma data que vai simular a data de vencimento, tá? Na verdade vai ser a data da venda. Ela vai simular a data que a gente está vendendo o produto, só para a gente poder fazer o teste com a data de validade, ver se o produto está expirado ou não. Quem já conhece aí o local date, já está familiarizado, já tem vídeo aí no canal, pesquisa em algum lugar. Se eu lembrar eu deixo na descrição, mas você já sabe que eu não lembro. Então pesquisa aí, tem vídeo de local date aí falando tudo. Beleza, essa é a data aqui que vai simular a data da nossa venda, beleza? O que a gente vai fazer aqui para vender o produto? A gente calcula o total, a gente já tem um método ali, e fala que vendeu, return true aqui, beleza? Essa aqui é a nossa venda. Vamos fazer um teste lá da nossa venda aqui, ó. Eu vou criar um produto, vou passar os parâmetros dele aqui, ó. O nome, o nosso clássico, o preço, R$ 50, quantidade 10 e a data de validade, vou colocar aqui uma data 2024, que eu botei lá, né, mês 4, e aqui 24. Beleza, produto criado. Vamos imprimir aqui se ele vai executar a venda ou não, beleza? Na verdade aqui no venda não, tá certo, é isso aí. Calcula o total e faz a venda. Vamos imprimir aqui então se a venda foi realizada. Sistema excelente esse aqui, tá? Então produto.vender. Vamos ver se ele vai fazer a venda para nós aqui.
Ó, venda foi realizada, foi, beleza, é isso aí. Vamos lá no produto então, porque aqui ele vai vender sempre, tá? Ele vai vender sempre por quê? Porque a gente não está testando o preço, se é maior que zero, a quantidade, não está testando a data de validade, está testando nada. Então a gente vai fazer esses testes aqui utilizando o if else, que é o que a gente não quer fazer mais, beleza? Então aí dentadinho aqui, vou colocar o código dos testes aqui, ó. Eu vou fazer aqui, se o preço for maior que zero, aí o que a gente faz? Aí sim a gente faz o cálculo aqui, ó. Vou pegar essas linhas e vou botar aqui. Se o preço não for maior que zero, a gente tem que botar um else para falar que não deu certo. Então aqui, ó, o preço... Oh, caramba! O preço tem que ser maior que zero. Aí a gente retorna falso aqui, que a venda não foi executada. Beleza? Vamos lá no produto aqui, vamos botar o preço como -2, por exemplo. Vamos rodar esse aqui que ele vai falar que a venda não vai ser executada, ó. Não foi executada. Aí o que ele falou? A mensagem é que o preço tem que ser maior que zero. Beleza, padrão, sistema tosco que funcione. Beleza? Usando o else. Só que a gente tem que testar ainda o que? Tem que testar a quantidade, você não pode vender 0 produtos. Então vamos fazer o teste aqui, ó. Já testamos se o preço é 0, agora vamos testar a quantidade. Se a quantidade for maior que 0, aí sim a gente executa o cálculo aqui e faz a venda. Se ela não for maior que 0, vocês já estão entendendo o problema aí, né? Eu vou até copiar essa linha aqui, ó. Se a quantidade não for maior que 0, aí a gente tem que falar que a quantidade tem que ser maior que 0 e retornar false. Vamos lá no produto, testar a quantidade aqui como 0, por exemplo. Vamos ver se ele vai dar pau. Beleza, a quantidade tem que ser maior que 0. Não conseguiu realizar a venda. Mais um teste que a gente tem que fazer aqui, ó. Se a data de validade desse produto aqui ela está anterior à data da venda, ou seja, se o produto ainda está na validade, a data da venda é essa daqui, ó, 25 de abril de 2024. A data do nosso produto é dia 24 de abril de 2024. Então, a gente consegue vender, porque ele está com a data inferior aqui. Beleza? Se essa data for certinha, aí sim a gente consegue executar esse código aqui, ó. Então, se o preço for ok, se a quantidade for ok, e se o produto estiver na validade, a gente calcula. Mas se o produto não estiver na validade, a gente tem que fazer o seguinte. Tem que falar pro cara, ó, produto deu ruim, produto expirado. E não executamos a venda também. Vamos botar uma data aqui que seja depois do dia 25, seja dia 26. Olha lá, ó. Deu errado por quê? Porque ele entrou aqui na quantidade. Vou botar 10 aqui de novo. Olha lá, o produto está expirado e a venda não foi realizada. Beleza? Vou voltar aqui para os dados originais. Na venda executada, padrão, ó, venda foi executada, tá? Com esses dados aqui tudo preenchido certinho. A venda foi executada. Beleza. Vou dar uma indentada aqui. E olha o tamanho da desgraça. Você bota um código desse aqui na cara da pessoa. Isso aqui é porque tem 3 campos só validando, tá? E você pode usar validation também, mas não é o caso aqui. Eu tô falando de testes if else. Ó, else, else, else. Eu nem sei qual else é de qual que mais, tá? E olha que eu tenho essas corzinhas aqui de chaves para me ajudar. E eu nem testei o nome também, tá? Se o nome é vazio, nem testei. Só para vocês verem aí a confusão que é esse if else aqui, ó. Olha a quantidade de trechos que a gente tem que botar aqui. Você não sabe se esse else é desse. Cara, não funciona, tá? Realmente, if else é uma coisa bem pontual aí que a gente deve tentar evitar. Mas, como que a gente resolve esse problema então? Com as guard clauses que você já falou 5 vezes e eu não sei o que é ainda. As guard clauses, elas vão... A gente vai inverter essa lógica aqui, ó. A gente está testando o caminho que a gente quer, ó, caminho feliz, caminho feliz, caminho feliz, e aí faz o cálculo. Se não der, aí volta um, volta outro, volta outro, beleza? O que a gente vai fazer? Vai inverter essa lógica.
A gente vai colocar todos os caminhos que dá pau primeiro e no final a gente bota o caminho feliz, que se chegou lá é porque passou por tudo. E aí tá resolvido, tá sossegado. Entenderam? Parece que é pior, mas é melhor. Eu vou provar para vocês agora, logo após o momento mendigando like, que é onde eu peço o like. Você dá o like, se inscreve no canal, manda para quem você gosta, manda para quem você não gosta, manda para todo mundo e fala, assiste até o final, que esse canal aqui é bom, ele ensina as coisas que a gente quer aprender. Na verdade que a gente não quer aprender, mas que precisa. Então aqui é remédio. Ele vai e resolve o seu problema sem você querer, beleza? Passando esse momento constrangedor, sigamos para a resolução do problema utilizando as guard clauses. Como eu disse, a gente vai inverter essa zona toda aqui, ó. Então, lembrem de como tá aqui, tá? Que eu vou apagar isso tudo aqui. Ó, apaguei. Não tem nada daquele método aqui mais. Aquela zona não pertence mais a nós, programadores Java de alta classe. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer aqui, ó, todos os testes e depois o resultado, que é a venda, ok? Então vamos fazer todos os testes aqui primeiro, sem usar o else. A gente só vai fazer o teste do if. Ó, se o preço, como eu disse, a gente vai inverter a lógica. A gente testava se o preço era maior que zero antes, beleza? Qual que é o inverso de maior? Menor ou igual. Por quê? Aí é lógica de programação, meus queridos. Tabela verdade, ok? Então, se o preço for menor ou igual a zero, o que a gente faz? Bota na cara do rapaz aí, ó. O preço deve ser maior que zero. E a gente já retorna falso aqui, ó. O código já vai parar aqui. Lembra que onde tem return ele para? Então, se ele entrou aqui, ele para aqui. Ele nem vai seguir para os próximos aqui, ó. Qual que é o próximo que a gente fez? Acho que foi quantidade. Qual que é o inverso lá do maior que zero da quantidade? É o menor igual a zero. A gente está testando aqui se vai dar errado, beleza? Se der errado é o que a gente quer, ó. Se o preço do cara for negativo, se ele for menor ou igual a zero, aí a gente fala com ele, não pode passar daqui. Aí retorna falso e ele resolve por lá. Mesma coisa com a quantidade. Não pode vender produto menor que zero. Você não pode vender menos 3 produtos, ok? Você vende um produto ou 2 ou infinitos produtos. Não dá para vender 0 produtos, beleza? Aí o que a gente faz? Se não foi feliz aqui nesse caminho, ou seja, se deu problema, se a quantidade não foi validada corretamente, se o seu teste aqui não passou, retorna falso pro cara. Aí, ó, já está retornado falso, o código já sai aqui e nem executa o resto. Por exemplo, se entrasse aqui nesse primeiro if, daqui para baixo nem executa, beleza? Ele já sai da função. E o último teste aqui, que é a quantidade, que é quantidade não, que é a data de validade. Ó, se a data de validade, a gente testava se ela estava anterior, né? Um produto ele é anterior à data de validade, então ele está bom agora. Ele está bom ainda para usar. Só que agora a gente vai testar o contrário. Vamos testar se ele está depois da data de validade, se ele está vencido. Se ele está vencido, ó, a data da venda aqui, ó. Se ele está depois dela, se a data do produto é depois da data da venda, significa que ele está vencido. Aí o que a gente faz? Essa lógica aqui é questionável, tá? Mas é isso o melhor que eu consegui fazer de exemplo foi isso aqui. Beleza, mesmo esquema aqui, ó. Entramos no primeiro, deu pau, já sai aqui, fi. Não tem que fazer mais nada aqui para baixo, não, ó. Mesma coisa que o segundo. Passou do primeiro, passou do segundo, não passou do segundo, para aqui e não executa o resto. Não, sem else. Estão vendo aí, ó, sem nenhum else. Beleza, a data de validade está vencida, fala que está expirado e sai fora do método. Se nada disso aqui aconteceu, se passou bonito, se o produto tem preço positivo, se ele tem alguma quantidade, se ele está dentro da validade, aí o que a gente faz? Aí aqui é sucesso. Aqui a gente realiza a venda. Mesma coisa do lado do nosso outro método que ficava no meio daqueles if else todo embolado lá. Agora a gente sabe aqui, ó. Entrou no método, quer saber o que ele faz? Pula os testes tudo, vai lá pro final. Ah, ele faz essa venda aqui, ó. Ele calcula o total e retorna true, que é a venda. Se você quiser ver as minúcias do método, aí entra nos ifs aqui, ó. Se não, vai lá pro final, já sabe onde é que tá.
Já sabe como funciona, é isso aí, vamos fazer os testes lá. Eu não vou alterar o main, eu continuo daquele mesmo jeito. Nesse caso aqui, a venda tem que ser realizada porque ele tem um preço, tem uma quantidade. E a nossa data aqui do produto, ela está inferior à data da venda. Então ele está na validade. Vamos rodar isso daqui. Olha lá, ó, venda foi realizada, true. Se você não confia em mim e eu sei que você não confia, a gente vai lá. Vamos botar a data aqui para a data expirar, o produto expirado. Ó, produto foi expirado, não realizou a venda. Por quê? Ele passou desse teste, mas ficou nesse teste aqui, ó. Então ele retornou esse falso aqui e imprimiu esse print aqui, ó. Vamos botar a quantidade lá então. Quantidade vamos botar 0 então. E vamos rodar. Ele vai parar lá na quantidade, ó. Quantidade parou. Ele nem foi lá na data. E vamos fazer o outro teste aqui, que é o produto negativo também com o preço. Ele vai falar lá também, ó, que o preço tem que ser maior que 0 e não realiza a venda. Beleza? Vamos voltar aqui para o caminho feliz. Vamos rodar de novo. Venda realizada. Dê uma olhada aí no guard clause. Isso aqui dá para fazer de outras maneiras. É só um exemplo simples, né, para a gente entender qual que é o problema e qual é a solução. Entrou no método que precisa de testes. Faz os testes antes, sem else, faz no if, retorna false ou retorna uma exceção. Dá para botar exception aqui também. Você pode botar aqui, ó, throw, caramba, throw new exception. Aí você passa a mensagem aqui, ó, produto deve ter um preço positivo ou maior que 0, beleza? Aí o que a gente faz, ó, vamos voltar lá no produto e botar aqui um preço ruim para ele, -5. Esse aqui eu não testei não, então vai ser na demanda. Aí, ó, beleza, ó, lançou a exceção que a gente colocou lá, ó. Olha lá a exceção, ó. Não deixou passar daquele teste lá, ó. Na verdade deu problema de compilação, porque eu sou uma mula. Aqui tem que botar throws exception. Agora sim, talvez vai. Ué, não tá indo? Agora é questão de honra. Pera aí que eu vou resolver isso aqui. Voltei, desculpa por ser burro. Eu tinha esquecido de colocar o ponto e vírgula aqui. Ninguém me avisou a tempo. Então é isso mesmo, programação é isso. Mas voltando aqui, você pode botar aqui, ó. Você pode lançar uma exceção. Não precisa nem retornar falso. Que aí quando você rodar aqui, ó, por exemplo, com o preço negativo, ele já vai lançar a exceção para tu com a mensagem que você passou para ele. Olha lá, o produto deve ter preço positivo. E nem continua. Beleza? Então é isso aí, gostei, se inscreve no canal, clica no gostei, né? Se inscreve no canal, manda pra todo mundo. E comenta aí o que é que tá acontecendo na sua vida pra mim. Só pra saber qual que é o seu nível de Java aí pra gente trocar umas ideias. Valeu, tchau.